A gente conversa agora com a otorrino Renata Miranda sobre os riscos, então, dos descongestionantes nasais. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então, esfriou, todo mundo, a maioria das pessoas tem o hábito, né, que o nariz tampa e começa a usar o descongestionante. É um risco, doutora? É um risco. É algo complicado, porque quando o nariz obstrui, a tendência da gente é querer que o nariz respire bem, porque isso é fundamental para a nossa vida. Mas essa gotinha, principalmente quando usada por mais de 5 dias, pode gerar grandes malefícios para o nosso organismo. Eita, olha aí, tem muita gente que usa o inverno inteiro, muito mais do que 5 dias. Até mais. E quais são esses malefícios? Então, ele faz aquele efeito rápido, em alguns minutos o paciente já está respirando super bem, a pessoa eu já respira. usei, é Pois muito rápido. Então dá um alívio muito bom, Uhum. né? E essa vontade de estar sempre respirando bem assim, faz o paciente, faz a pessoa querer usar cada vez mais, tá? Isso acaba gerando um vício. Então, nenhuma outra medicação vai dar um alívio tão rápido. Então, essa sensação boa, o paciente começa a querer usar com mais frequência e cada vez em maior quantidade. Isso vai gerando um efeito de inflamação crônica, né? Porque como que funcionam essas gotinhas? Elas fazem o que a gente chama de vasoconstricção. A nossa mucosa nasal, ali temos os cornetos nasais, que são estruturas como se fosse uma carne esponjosa. É muito vascularizada, tem muitos vasinhos lá dentro. Então, essa gotinha, ela contrai esses vasinhos, igual na imagem está mostrando. Então, deixa a estrutura menor. Com isso, entra mais ar. Só que ele faz isso através de um mecanismo que não é natural. Então, isso, à medida que a gente vai usando, isso vai fazendo uma inflamação crônica, que é uma rinite medicamentosa. Então, o nariz passa a ficar doente a longo prazo, né? A pessoa cria esse vício, começa essa dependência. Tem gente que acorda no meio da madrugada para ir na farmácia quando não tem a medicação. Não consegue dormir. Eu já vi casos de pessoas que estão viajando na estrada, tem que achar uma farmácia para poder comprar. Então, não é uma mucosa, é ali uma partezinha do nosso nariz que acaba aumentando. Na verdade, é a mucosa, mas que recobre essas estruturas, né? E ela é cheia de vasinhos, então quando a gente tem uma inflamação, esses vasinhos dilatam. Então, quando vem essa gotinha, contrai os vasinhos, então abre o espaço ventilatório, né? Então ele realmente vicia. Realmente vicia. Então o paciente começa a querer usar cada vez mais e, além disso, ele não age só no nosso nariz, ele tem uma absorção no organismo. Com isso, pode aumentar a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e, consequentemente, aumenta o risco de infarto, de AVC, arritmias. Então, é muito sério isso daí. Isso independente da idade, doutora, eu já vi crianças tendo muito hábito de usar também o descongestionante. É para todo mundo, vale para todo mundo. Então, assim, quando é usado uma vez ou no máximo por 5 dias em um quadro agudo de infecção respiratória, ainda está tudo bem, mas passou disso, já começa a fazer o que a gente chama de efeito rebote. Então, ele contrai os vasinhos, daqui a pouco ele fica pior do que estava. E a pessoa começa nessa busca de tentar sempre respirar melhor e começa essa dependência. A Natália está mandando mensagem falando exatamente isso, que ela passa várias vezes na farmácia para pegar o descongestionante dela e não vive sem. É assim. Normalmente as pessoas que usam sempre têm um no trabalho, um em casa, no carro, justamente porque já cria-se até uma ansiedade, um medo de ficar sem aquilo e não conseguir respirar bem pelo nariz. Tem gente da produção falando aqui no meu ouvido que tem um no trabalho, um em casa, um na mãe. Tá vendo? Então, isso. O risco comum, de infartar realmente? Isso vai, porque aumenta a pressão arterial e aí, consequentemente, vai desregulando todo o nosso organismo. Aumenta o risco de infarto, de AVC, de arritmias. Então, além de aumentar o risco de sangramento, porque deixa a mucosa ali do nariz doente, né? Dá muita crosta. Então, nós temos vários problemas com relação a isso. E as pessoas compram, né, doutora? Porque é barato, é acessível. Exatamente, não precisa de receita. Isso é até uma questão, né, que está sempre aí em discussão, porque o acesso é muito fácil, né? E a pessoa sempre quer respirar bem pelo nariz. E o problema é que essa gotinha, ela trata os sintomas, mas não trata a causa dessa inflamação. Então, o correto é procurar um otorrinolaringologista para identificar a causa dessa obstrução nasal e resolver isso. E não ficar tentando remediar com algo que, na verdade, vai trazer mais malefício do que benefício. E quem já está em casa, como nosso colega aqui da produção, também está aqui assumindo que é viciado, então, no descongestionante, o que fazer agora para se livrar desse vício?
Então, a primeira coisa que a gente orienta é a lavagem nasal com soro fisiológico. E, às vezes, no início é difícil largar completamente a gotinha, porque já está nesse vício, nessa dependência. Então, a gente orienta a começar a diluir, no frasquinho da gotinha mesmo, começa a diluir com o soro fisiológico. Deixar cada vez mais diluído, e o organismo vai se adaptando até ele conseguir se livrar. E buscar um otorrinolaringologista assim que possível, para entender se é um desvio de septo que está piorando essa respiração, se tem uma rinite, e começar a tratar realmente isso. Alguns casos são cirúrgicos, né? Então a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Então não continuar, né, naquele hábito, tentar. Esse jato para fazer em casa tem que ser mais suave? Como que faz? Também com crianças, né, que eu já vi que faz. Isso, a gente tem vários modelos aí de lavagem nasal. Tem aquela latinha que é o jet, tá? Que é o soro fisiológico em jato contínuo. Nós temos aquelas garrafinhas também. Então, o mais importante é que seja uma lavagem nasal de alto fluxo e baixa pressão. É importante isso. Então, a lavagem nasal é sempre bem-vinda, tá? Então, principalmente quando tem esses quadros crônicos nasais aí, rinite. Então, é importante, ainda mais com o tempo muito seco, que é o que normalmente acontece no inverno, esfria. Então, a mucosa ela tende a sofrer mais com isso. Então, a lavagem nasal com soro fisiológico é muito bem-vinda. Bacana. E as grávidas, doutora, podem usar? Não podem usar. Justamente por esse efeito sistêmico, por essa absorção no organismo. Porque contrai os vasos do organismo inteiro. Então, às vezes, pode até atrapalhar o suprimento do bebê, porque acaba contraindo todos esses vasinhos. Isso é muito perigoso. A Rebeca mandou mensagem aqui para nós e disse que sofreu durante a gravidez e que foi justamente esse o conselho que o médico também deu para ela, para diluir. Isso. E fazer a limpeza. Vai largando aos pouquinhos, porque na gestação a gente já tende a ter o que a gente chama de rinite gestacional, então realmente piora um pouquinho a respiração durante a gestação. Então as grávidas sofrem, né? Então elas começam às vezes a buscar um meio de melhorar isso e acabam recorrendo à gotinha, mas realmente é muito complicado, muito perigoso. Doutora, quais são as principais causas para o nariz entupir? Nós temos algumas. Uma delas é a rinite descompensada, que acaba inflamando esses cornetos nasais, essa mucosa fica inchada, que acaba trancando o nariz. O desvio de septo, aumento da adenoide, que é um outro tipo de carne esponjosa que as pessoas falam, que é mais comum em crianças, tá? Então, várias alterações estruturais do nariz podem gerar pólipos, né? Então, pode gerar uma obstrução nasal. Por isso que a gente precisa tentar identificar a causa exata para tratar a causa e não remediar os sintomas. Então, o descongestionante, ele só dá um alívio ali, ele não é de jeito nenhum tratamento. De jeito nenhum. Então, a gente precisa tratar a causa. O otorrino costuma receitar o descongestionante? Não. Ou é inimigo? Em casos muito pontuais. Que engraçado, tá? Né? Olha aí, é um dos itens mais usados aí no nariz e a doutora, que é o otorrino, diz que quase não indica. Em casos muito pontuais. A gente usa mais, por exemplo, um pós-operatório que tem algum sinalzinho de sangramento ou narizes que estão com sangramento mais pontual, mas sempre que é preciso usar isso, a gente usa de maneira pontual. Se necessário ou no máximo por 5 dias. Mais do que isso passa a ser maléfico. Adorei as dicas. Tenho certeza que tem muita gente em casa que tem o hábito de usar o descongestionante em excesso, 5 dias, gente. Por aí, no máximo, então, né? Tenha muito cuidado, muita atenção, porque vem problemas no futuro, né? Gera problemas no futuro. Então aí, as dicas da doutora. Tem Instagram, doutora, pra gente? Tenho pra sim. Quem tiver dúvidas ainda? Doutora Renata Miranda Otorrino. Tá aí na tela, ó, doutora Renata Miranda, otorrino. Pode adicionar, pode mandar mensagem, Pode, doutora? fico à disposição, qualquer dúvida. Então tá aí, muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Dicas ótimas, então nada de ficar pingando a gotinha no nariz.